Bem, boa tarde a todos. Vamos então dar início ao nosso evento Pesquisar é Preciso, esse evento que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação tem realizado durante esse período de isolamento, apresentando temáticas e projetos de pesquisa da nossa universidade. Hoje, o tema da nossa conferência será Carga da infecção pela Covid-19 entre os profissionais de enfermagem no Brasil, inclusive que já gerou uma publicação, um pré-print do grupo de pesquisa, que vai ser apresentado pelo professor Dr. Roberto Carlos Lira, do qual eu já queria, desde já, agradecer a disponibilidade para apresentar o tema. Antes de passar a palavra para o Dr. Roberto, eu queria dar alguns avisos gerais. Quem já vem participando já tem conhecimento, mas aquelas pessoas que hoje estão participando pela primeira vez, a gente queria pedir que as pessoas mantivessem os microfones desligados durante a fala, todos já estão, mas se mantivessem assim, durante a fala do professor Roberto, para evitar qualquer tipo de interferência durante a apresentação do palestrante. Ao final, então, da apresentação do professor Roberto, a gente vai abrir espaço, através do nosso chat, para algumas perguntas, alguns comentários que as pessoas queiram fazer, para a gente poder passar para o professor Roberto. E aquelas pessoas que desejarem também certificado de participação, podem colocar no chat o nome e o e-mail que a diretoria de pesquisa ela vai providenciar e encaminhar o certificado de participação do evento. Aproveitando, então, divulgar nossa agenda, essa semana, por conta do feriado, a gente só vai ter a apresentação na terça-feira, mas na semana que vem, os nossos eventos têm sempre acontecido às terças e sextas, nós vamos já 2 palestras programadas. Na terça-feira, a professora doutora Cláudia Beltrão da Rosa vai falar sobre Imaginando o Divino, Imagens Religiosas e o Estudo das Religiões, a doutora Cláudia da Escola de História. E na sexta-feira, 19 de junho, às 14 horas, o professor Vinícius Pinheiro Israel vai falar sobre o punitivismo prisional no Brasil, debate sociológico e modelagem matemática. O professor, inclusive, Vinícius, que está concorrendo e concorreu na CAPES as melhores teses e dissertações na área, e que muito nos honra nessa representação, vai apresentar um pouco dessa temática do seu trabalho também. Bem, eu queria, então, apresentar o nosso palestrante de hoje, o professor Dr. Roberto Carlos Lira, é professor associado da Unirio e também atual coordenador do programa de pós-graduação Doutorado em Enfermagem e Biociências. Tem a sua formação de graduação em enfermagem, com MBA em Economia e Avaliação de Tecnologia em Saúde, pela FIP, pela Fundação de Estudos de Pesquisa Econômica, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mestrado em enfermagem e doutorado também em enfermagem. Atualmente é pesquisador líder do Laboratório de Avaliação Econômica e de Tecnologias em Saúde, LAET, CNPq, e coordenador também do Laboratório de Simulação e Avaliação de Usabilidade e Fator Humano da Unirio. Tem ampla experiência na área de enfermagem, com ênfase em avaliação econômica e de tecnologias em saúde, avaliação da usabilidade e fator humano e segurança do paciente. Roberto, eu queria muito agradecer novamente aí, te parabenizar pelo trabalho que vocês têm realizado e te passar a palavra para você dar início à tua palestra. Ok, boa tarde a todos, obrigado também pela presença, obrigado ao Anderson e já na oportunidade parabenizando o excelente trabalho que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa vem desenvolvendo, na pessoa aí dos seus diretores de pesquisa, de pós-graduação e de inovação. Agradecer por ter uma oportunidade de apresentar um resultado de estudo, que é um estudo inédito no mundo, né? A gente ainda não teve, talvez não tenha dado tempo ainda de desenvolvimento de estudos para avaliação da carga de doença, e particularmente entre os profissionais de saúde. A princípio, a ideia seria desenvolver esse estudo para avaliar a carga de doença, considerando todas as categorias profissionais, mas a gente precisa de informação, a gente precisa de dado para o desenvolvimento desse tipo de estudo. Eu só consegui essas informações relativas aos profissionais de enfermagem. Então, esse estudo está publicado em pré-print, ele já foi encaminhado para um periódico, para a devida publicação. Eu vou tentar aqui rapidamente falar um pouquinho sobre esse delineamento de pesquisa. Não é muito comum a gente desenvolver esse tipo de estudo, né? A metodologia
Conforme eu já falei, ela depende de uma série de outras informações, mas dentro da área de avaliação econômica de tecnologias em saúde, esses resultados de pesquisa, eles trazem informações que são extremamente relevantes para estudos de custo da doença, por exemplo, para estudos que visam avaliar a perda de produtividade. Então, são informações que podem informar tomada de decisão por parte dos gestores na formulação de políticas públicas. A problemática desse estudo pode ser entendida quando a gente olha esse mapa e a gente percebe que esses números aqui apresentados, Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, são números relativos a mortes de profissionais de saúde, de profissionais de enfermagem. Então, veja que quando a gente olha a realidade do Reino Unido, que tem ou que pelo menos passou por uma situação bastante complicada, a situação essa que a gente está vivendo nesse momento, o número de óbitos atualizados lá de profissionais de enfermagem é menos da metade do que nós observamos aqui no Brasil. E com relação aos Estados Unidos, que tem um quantitativo de profissionais tão grande quanto o nosso aqui no Brasil, profissionais de enfermagem, dados atualizados mostram que eles estão com um quantitativo, em números absolutos, bem menor de mortes de profissionais de enfermagem. O fato é que não existe nenhum outro país no planeta no qual os profissionais de enfermagem tenham sido tão vitimados, não só com relação à mortalidade, acredito também com relação à morbidade, diante dessa situação que nós vivemos, que é a pandemia da infecção pelo Covid-19. Isso chamou a atenção do mundo inteiro e chamou a atenção de nós aqui no Brasil, porque a gente queria conhecer um pouco mais a respeito de alguns fatores que poderiam estar associados a essa carga de doença tão grande. Esses dados que eu trago aqui, eles foram atualizados no dia 8, e a gente consegue perceber que essa curva de crescimento de números absolutos de óbito continua a crescer. O nosso horizonte temporal nessa análise considerou o período do dia 23/3 ao dia 5 de maio. Então, nesse período foram computadas 91 mortes de profissionais de enfermagem. Hoje a gente já passa de 180. Então, já é importante a gente destacar que esse é um tipo de estudo que ele costuma ser feito ao longo de um horizonte temporal de 1 ano. Então, toda a interpretação dos resultados, ela se baseia dentro desse horizonte de 1 ano. Isso, a gente vai mostrar um pouco mais adiante, foi o que exatamente nos chamou a atenção nos resultados do estudo. Como é que pode uma doença, cuja história natural é de um curso agudo, comprometer tão drasticamente do ponto de vista da perda de qualidade de vida dos profissionais de enfermagem, considerando que esse período aqui ele não chegou a 3 meses, né? Então foi do dia 23 de março a 5 de maio. Então veja que é um horizonte temporal relativamente curto e que esses casos não param de subir, de aumentar. A gente está tão somente esperando aí chegar no dia 5/6 para que a gente possa avaliar novamente esses números e fazer uma avaliação de tendência de como é que se comportou a carga da doença entre esses profissionais. Bom, a questão de pesquisa diante desse quadro que a gente constatou de alta mortalidade foi: qual a carga da infecção pelo Covid-19 entre os profissionais de enfermagem no Brasil? Essa foi a nossa questão de pesquisa. E aí, para que a gente possa entender rapidamente o que é o estudo de carga global de doença, a gente tem lá o Global Burden Disease, que é uma metodologia de estudo que visa avaliar a carga da doença, de diferentes doenças, em diferentes países do mundo. E óbvio que essa carga de doença ela vai variar de acordo com o índice de desenvolvimento humano, vai variar de acordo com o PIB per capita daquela população, vai variar de acordo com o nível de educação, né? Essa questão mesmo da distribuição de renda pesa bastante. E o Global Burden Disease, ele me traz uma metodologia
que me permite, a partir dos seus resultados, saber quanto que o indivíduo perdeu de qualidade de vida. Então, esse é um dado muito importante quando eu quero avaliar a carga da doença, utilizando os anos de vida perdidos, ajustados pela incapacidade, se torna, então, imperioso que eu tenha acesso a essas informações. A gente vai perceber lá na metodologia que nós ainda não tivemos tempo suficiente para avaliar o peso da Covid-19 na população brasileira e na população de outros países, porque isso pode mudar de acordo com o país em que se avaliou o peso da doença. Se houver alguma dúvida, eu vou deixar um pouquinho mais para adiante para esclarecer de como é que funciona essa questão do peso da doença. A gente trabalhou com o Global Bird Disease de 2017, então o último que a gente tem é relativo ao ano de 2017. Geralmente se trabalha com uma periodicidade ou anual ou bianual para se avaliar o peso da doença nas diferentes populações de diferentes países, né? Considerando diferentes doenças, desde as doenças agudas às doenças crônicas. E é claro que leva-se em consideração aquelas doenças que têm maior prevalência ou maior incidência. Nós tivemos como objetivo nesse estudo estimar o peso da doença atribuível à infecção pelo Covid-19. Então, esse dado foi um dado estimado, porque, conforme eu já falei, a gente não tem ainda estudo que estimou o peso dessa doença, o quanto que esse indivíduo perde em termos de qualidade de vida. Esse estudo objetivou também estimar os anos de vida perdido devido à mortalidade precoce ou prematura, estimar os anos de vida perdidos pela incapacidade e, por fim, estimar os anos de vida ajustados pela incapacidade. Então, essa é a medida que a gente gostaria de alcançar, que nós chamamos de DALY. Bom, com relação à metodologia, ele foi um estudo ecológico. Então, aqui o conjunto de indivíduos ele foi a unidade da análise, razão pela qual a gente não precisou passar pelo comitê de ética. Então, os estudos ecológicos, a gente não tem essa necessidade. Foram utilizados um conjunto de dados, né, dados relacionados à mortalidade, à morbidade, que seria o peso da doença, a expectativa de vida por faixa etária. Então, veja que a gente precisa ter um conjunto de informações e essas informações elas já estão dadas. A gente consegue buscar em algumas bases, como, por exemplo, o Global Bird Disease, né, de 2017, que vai me trazer informações a respeito desse peso da doença. Nós buscamos também informações, dados relacionados a essa doença entre os profissionais de enfermagem, lá no Observatório do Conselho Federal de Enfermagem, que, diga-se de passagem, está conseguindo fazer um trabalho muito interessante, muito transparente, e que está nos possibilitando desenvolver uma série de estudos a partir desses dados. Eles estão monitorando e atualizando diariamente como é que essa doença tem afetado em termos de mortalidade, prevalência e incidência os profissionais de enfermagem. Então, a gente considerou, na verdade, eu coloquei aqui 20 de março, mas não, perdão, é 23 de março a 5 de maio. A gente também buscou informações que já existem na tábua de mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque a gente precisava conhecer a expectativa de vida na idade em que o evento aconteceu. Então, a gente recorre a essa tábua de mortalidade do IBGE. Essa tábua mais atual que a gente tem é a de 2018. Além de, a gente já ratificou aqui, que é um estudo ecológico, né, foram utilizados dados de morbidade e mortalidade pelo Covid-19, expectativa de vida por faixa etária, peso da doença, foram estimados ali a prevalência da doença, os anos de vida perdidos, os anos de vida vividos com incapacidade, estimamos a partir disso o DALY. Peso da doença eu já adiantei aqui, ele foi extraído lá do Global Bird Disease, só que com um detalhe, a gente ainda não tem, conforme eu já falei, o peso dessa doença Covid-19. Mas se a gente considera que essa doença é um estado gripal, e como existe a gripe, o peso atribuível à gripe no Global Bird Disease de 2017, e lá a gente tem dois estados de saúde especificamente para essa doença, é a gripe moderada
e a gripe grave. Aqui a gente considerou a gripe moderada. Então, nesse estudo de 2017, aqui no Brasil, foi atribuído um peso à doença gripe no seu estado de gravidade moderada, um peso médio de 0,051. Então, isso daqui corresponde à perda de qualidade de vida. Só para a gente entender, essa qualidade de vida ela varia de 0 a 1. Então, 0 seria um estado de saúde compatível com a morte, e 1 seria o estado de saúde onde o grau de independência é 0, ou seja, é um estado pleno de saúde. Se aqui a gente está falando de perda de produtividade, significa dizer, então, que para a gripe, nesse estágio de doença moderada, nesse estado de saúde, gripe moderada, a perda de qualidade de vida aqui é algo em torno de 0,95, ou seja, de 95%. Então, esse indivíduo teria aí uma qualidade de vida na ordem de 0,95. Então, o que ele perdeu de qualidade de vida, em média, foi de 0,051. Intervalo de confiança aí de 95%. Ele, no pior cenário, ele teria 0,07. No melhor cenário, ele teria 0,03. A média da expectativa de vida padrão para esses profissionais de enfermagem foi calculada através da média por cada faixa etária, tal como está estratificado lá no observatório, levando-se em consideração aqui a tábua de mortalidade por sexo e idade lá no IBGE. A análise considerou a distribuição segundo a categoria profissional, segundo o sexo e segundo a faixa etária. A gente já falou aqui de onde é que nós tiramos o peso atribuível à doença. Então, o GBD, na verdade, é um esforço sistemático, ele é científico, para que a gente possa quantificar, de forma a fazer comparações, a magnitude da perda de saúde em função de uma determinada doença. Essa é uma informação bastante relevante e ainda pouco explorada nas pesquisas científicas, especificamente tratando de carga de doença. Bom, a gente leva em consideração também que essa doença ela tem uma história natural e, segundo a gente conseguiu levantar na literatura, considerando a gripe nesse estado moderado, ela tem um tempo de convalescência de não mais do que 30 dias. Então, se a gente se apoia ali nas informações do Ministério da Saúde, que recomenda pelo menos 14 dias pós-infecção como sendo um tempo de quarentena, a gente acredita que esse indivíduo já estaria, se não totalmente recuperado, mas parcialmente recuperado. Então, a gente considerou um intervalo aí de tempo de convalescência entre 14 e 30 dias, para a gente trabalhar com intervalo de confiança. Bom, e o que é o DALY? Que é essa medida que a gente queria chegar, que são os anos de vida perdidos pela incapacidade. Ele, na verdade, é um indicador de estado de saúde, só que ele é mais interessante do que os outros indicadores, como prevalência e incidência de uma determinada doença, ou mais interessante do que a taxa de mortalidade, porque o DALY ele leva em consideração duas variáveis, a mortalidade e a morbidade. Então, veja que ele é diferente de qualquer outro indicador, porque ele combina os dois indicadores, indicador de mortalidade e indicador de morbidade. E, com isso, ele consegue, com uma certa precisão bastante significativa, medir simultaneamente o efeito de uma determinada doença no que diz respeito à mortalidade e, ao mesmo tempo, o efeito dessa doença sobre a qualidade de vida, que seria aqui representado pela morbidade. Então, um ano de vida ajustada à qualidade, ou um DALY, significa dizer que esse indivíduo perdeu um ano de vida sadio, né, um ano de vida pleno, que foi perdido por conta de uma incapacidade. Ou seja, essa incapacidade fez com que esse indivíduo perdesse um DALY. Então, ele perdeu um ano de vida plena. Conforme a gente já salientou, o DALY ele incorpora dois conceitos, que são os anos de vida perdidos prematuramente, são aqueles indivíduos que morrem prematuramente, e incorpora também os anos de vida que são vividos pela incapacidade ou com incapacidade.
Então, o DALI me dá esses anos de vida perdido, ajustado à incapacidade. A medida morte prematura, a gente chama lá de Years of Life Lost. Então, são os anos de vida perdido prematuramente. É aquela morte prematura. Então, a gente leva em consideração quantos anos esse indivíduo vai perder, levando-se em conta a idade atual. Então, eu tenho 50 anos. Se a minha expectativa de vida nessa faixa etária é de 74 anos e eu morro com 50 anos, eu perdi 24 anos de vida. Ou seja, eu tive uma morte prematura e perdi 24 anos de vida. Os anos vividos pela incapacidade é o peso que vai, então, quantificar essa perda de saúde, são os anos vividos com incapacidade. Então, eu tive uma doença que me levou a uma determinada incapacidade, por menor que seja essa incapacidade. Então, se esse peso da doença ele é diferente de 0, significa dizer que eu tive alguma incapacidade. Se eu tenho 50 anos e a partir dos 50 anos eu comecei a ter essa incapacidade e minha expectativa de vida é de 24 anos, se nada for feito para mudar essa incapacidade, eu estarei perdendo 24 anos de vida por incapacidade. Para a gente calcular o DALI, os anos de vida perdidos, ajustados pela incapacidade, bastaria tão somente eu somar os anos de vida perdidos pela morte prematura e os anos de vida perdidos pela incapacidade. Aqui é só para a gente ressaltar que a gente sempre faz essa ponderação quando eu quero calcular os anos de vida perdidos por incapacidade. A gente sempre pondera que o estado de saúde pleno sem qualquer grau de dependência é igual a 1 e o estado de saúde que é compatível com a morte é igual a 0. Então, nesse intervalo de 0 a 1, eu vou encontrar uma série ou um conjunto de possibilidades de anos perdidos pela incapacidade. Então, essa qualidade de vida ela vai poder, ou ela estará variando aí entre 0 e 1. Com relação à análise do tratamento estatístico, a gente já salientou, o DALI, ele nada mais é do que a soma dessas duas outras medidas, anos de vidas perdidas e anos de vida vividos com incapacidade. Nós consideramos na análise a distribuição segundo categoria, sexo e faixa etária. Esses indicadores foram calculados para a população em geral e por sexo. Posteriormente, nós ajustamos para a taxa de 1.000 profissionais. Então, aqui me permitiu saber, por exemplo, qual seria a carga dessa doença considerando um único indivíduo. Então, se eu encontrasse lá um DALI de 200 por 1.000 habitantes, bastaria eu dividir 200 por 1.000 e eu saberia, então, qual seria essa carga para um único indivíduo, de acordo com o seu sexo, de acordo com a sua idade e de acordo com a sua faixa etária. O intervalo de confiança ele foi calculado através do teste de T-Student e a gente considerou um alfa de 0,05. Geralmente, nesses estudos, quando a gente trabalha com um horizonte temporal de no mínimo 1 ano, a gente atribui taxas de desconto. Geralmente, essa taxa de desconto ela varia entre 3% e 5%, para que a gente possa trazer para o momento atual. Como essa prospecção é feita ao longo de 1 ano, e eu quero saber qual foi esse DALI hoje, a gente utiliza, então, taxa de desconto. Como o nosso horizonte temporal foi curto, pouco mais de 2 meses, a gente não utilizou taxa de desconto aqui. Bom, e aí a gente vai para os principais resultados. Nós analisamos 91 óbitos, do total de 10.748 profissionais de enfermagem que tiveram o diagnóstico confirmado pela Covid-19. A prevalência estimada da doença, então, foi de 0,046, com uma taxa de letalidade de 0,85. São valores bastante significativos. Esse horizonte foi de 23 de março a 5 de maio. A enfermagem brasileira perdeu, nesse período, 491,13 anos de vida ajustado à incapacidade. Então, nós tivemos um DALI apurado aqui, estimado de 498. No intervalo de confiança de 95%, esse verdadeiro tamanho de perda pode estar, no melhor cenário, 438 anos de vida perdido pela incapacidade, ou no pior cenário, 557 anos de vida.
Desse total, 81,04% de todo esse DALI foi por morte prematura. Então, isso daqui é o que mais chama atenção. Se a gente sabe que o DALI é o somatório de anos de vida perdido prematuramente e anos de vida perdido em incapacidade, e quando a gente se depara com um resultado como esse, que mostra que mais de 81% do DALI se explica ou é atribuível à morte prematura, a gente percebe que realmente essa doença está impactando seriamente os profissionais de enfermagem que participaram desse estudo, né? Que foi essa corte formada a partir desse estudo ecológico. Outro fato que chama atenção, e aqui já era de se esperar, em que pese o fato da Covid-19 afetar muito mais os profissionais do sexo masculino, aqui a gente encontrou uma prevalência muito grande entre os profissionais do sexo feminino. Então, foram 82,7%, mas a enfermagem já é uma profissão formada basicamente por profissionais do sexo feminino. 37,11% dos profissionais com idade entre 31 e 40 anos. Então, veja que está afetando esses profissionais na sua fase mais produtiva da vida. Então, veja que quase 40% dos profissionais que morreram por essa doença ou que foram infectados pela Covid-19 estavam dentro dessa faixa etária aí. Veja que é um pouco diferente do que a gente vê na população em geral. Esses indivíduos mais acometidos estão ali numa faixa etária superior aos 50 anos de idade. A doença foi menos prevalente, veja, entre os profissionais com idade entre 61 e 70 anos e ainda também aqueles com idade entre 51 e 60 anos. Então, aqui a gente teve uma prevalência na ordem de 1% e 7%, respectivamente. Bom, aqui essa tabela mostra a distribuição da expectativa de vida média na faixa etária em que esses profissionais de enfermagem se encontravam. A gente consegue ver nessa tabela também o número de óbitos, a gente consegue ver também a idade, a expectativa de vida na faixa etária. Então, aqueles indivíduos com idade entre 18 e 50 anos, a expectativa de vida média aqui seria de de 54 anos, né? Um desvio padrão de mais ou menos 3,59. Então, nessa população aqui, nós tivemos um óbito. Então, veja que o óbito ele se distribuiu de uma maneira mais equitativa, né? Mais equânime entre os indivíduos de 31 e 40, 41 e 50, 51 e 60, 61 e 70. A faixa etária média aqui foi de 35,5 anos, que foi a faixa etária que a gente trabalhou para estimar a expectativa de vida média dessa população de profissionais. Então, aqui a gente já tem o percentual também, além dos valores absolutos de óbito. Então, percebe-se lá que 24% desses óbitos aconteceram aqui nessa faixa etária de 51 a 60 anos. E aqui a distribuição dos DALIs e variação anual de acordo com a faixa etária dos profissionais. Então, veja, os profissionais mais novos, eles foram menos impactados. Então, eles tiveram aqui, nessa faixa etária de 18 a 30 anos, nós tivemos 146 anos de vida perdidos, ajustados pela incapacidade, e aqui o nosso intervalo de confiança. Veja que a carga da doença foi maior aqui, justamente naquele indivíduo que está na sua fase mais produtiva. Então, quando a gente utiliza esses resultados de estudo para avaliar a perda de produtividade ou o custo da doença, a gente percebe, ou a gente perceberia que, nesse caso aqui, o impacto seria muito alto. Então, nessa população, nessa faixa etária, nós tivemos 901 anos de vida perdidos. Então, veja que no pior cenário eu posso perder 960 anos. Veja que essas taxas elas não estão ajustadas. Aqui, eu já trago o resultado de taxa de DALI ajustada. Então, eu tenho aqui anos de vidas perdidos pela incapacidade, né, ajustados pela incapacidade, ajustados para 1.000 profissionais. Então, a gente pega aqui uma taxa que é de 216 por 1.000 profissionais. Então, se eu divido isso daqui, eu vou conseguir saber quantos anos de vida ajustada à incapacidade cada profissional perdeu. Da mesma forma, quando eu pego naquela população, aqui foi a média. Em média, essa população estudada teve 216 DALI
para cada 1.000 profissionais. Naquela faixa, esses dados estão completos lá no artigo, tá? Para aquela faixa que foi a mais impactada, né, de 31 a 40 anos de idade, nós tivemos algo em torno de 901. Então, aqui eu já trouxe o resultado por indivíduo. Então, aqui, ó, por indivíduo, em média, nós tivemos uma perda de anos de vida ajustados à incapacidade, né? Aqui já está em meses. Então, esses indivíduos perderam 2,5 meses de vida ajustados pela incapacidade. Então, veja que não chega a 1 ano de vida perdido. Nessa população entre 31 e 40 anos, a situação já é um pouco mais complicada. Eles perdem aqui, cada indivíduo, algo em torno de 11 meses. Então, veja, 11 meses, qual seria o custo dessa doença, considerando que esse indivíduo vai precisar passar por todo um processo de recuperação antes que ele volte a exercer suas atividades laborais. E ainda, qual é a perda de produtividade? A gente, dentro da análise econômica, a gente considera muito a questão da produtividade desse profissional, né? O quanto de riqueza ele seria capaz de produzir para o país, qual seria o impacto dessa perda de produtividade dentro do sistema previdenciário. Então, veja que a gente tem um leque de oportunidades para explorar a partir desses resultados de estudo. A perda de produtividade aqui é muito grande, seria o quanto que esse indivíduo deixaria de produzir ao longo de 11 meses, isso cada um dos indivíduos, né? Se a gente considerar que a enfermagem brasileira já tem uma população que é superior a 2 milhões de profissionais, a gente consegue ter um pouco da ideia de como é que essa doença eleva consideravelmente a carga entre esses profissionais. Outro dado que nos chamou assim, bastante atenção foi como os técnicos de enfermagem são afetados por essa doença. É um negócio assim realmente assustador. A gente sabe, eu vou mostrar aqui, que as mulheres elas acabam tendo um impacto que chega a ser 27 vezes maior do que o impacto observado entre os homens. Mas eu devo considerar que essa é uma profissão predominantemente formada por profissionais do sexo feminino. O que a gente observa de grande impacto mesmo é entre os técnicos de enfermagem. Então, você veja que a gente teve lá um impacto muito grande com relação ao número de óbitos e, como se não bastasse, os anos de vida perdidos pela incapacidade é muito maior nessa população. Então, eles conseguem perder, esse grupo, 217 anos de vida ajustados anos de vida por incapacidade, né? Perda de qualidade de vida, contra 90 do enfermeiro e 30 do auxiliar de enfermagem. A situação pode ficar pior ainda se eu considerar auxiliar e técnico de enfermagem como sendo uma única categoria, haja visto que hoje a gente não tem mais a formação do auxiliar. Então, isso saltaria para 247 anos de vida vividos com incapacidade, dentro dessa categoria de profissional, de técnicos e auxiliares, contra 90 lá dos enfermeiros. Então, veja que é um valor bastante considerável. Bom, já caminhando para o final, anos de vida perdidos pela incapacidade entre as mulheres, então aqui dá para a gente perceber que essa taxa foi grande entre elas, mas veja, aqui eu já trouxe, como a gente não teve como completar 1 hora de vida perdida por incapacidade, chegou a 11,8 horas. Então, entre as mulheres, os anos perdidos por incapacidade chega a algo em torno de 12 horas. Isso, é claro, que pode ter um impacto também, né? A gente está considerando aqui uma doença cuja a evolução foi de uma gravidade assim moderada. A gente não está considerando os casos graves da doença, que são aqueles que versam com SRAG, até porque o número ainda é muito pequeno de pessoas que conseguem sair desse quadro. O doente, quando entra na prótese ventilatória, a probabilidade dele sair desse quadro é muito pequena. Então, se a gente for parar para analisar, considerando essa gravidade de doença, a perda será um pouco maior. Entre os técnicos de enfermagem, quando é do sexo feminino, essas mulheres perdem, cada indivíduo, algo em torno de 2 meses de vida perdidos pela incapacidade. Então,
Então, as mulheres são bem impactadas, elas têm lá nesse grupo uma taxa de anos de vida vividos com incapacidade que é 27,5 vezes maior do que na população masculina. E, é claro, com relação às conclusões, a gente poderia tirar N conclusões desses resultados de estudos que avaliam carga de doença. Eu trouxe 3 aqui só para a gente refletir, não é novidade para nenhum de vocês, eu acredito que eu, assim como pouco mais de 2 milhões de brasileiros que pertencem a essa categoria de profissionais de enfermagem, eles têm uma elevada carga de trabalho, né? E aí a gente consegue entender por que essa doença pesa muito mais entre os profissionais de enfermagem aqui no Brasil do que os profissionais de enfermagem no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha. Então, a gente está comparando aqui com um país que o profissional não tem uma carga de trabalho tão extenuante como essa daqui, né? Eles não precisam de 2, 3 empregos para manter uma qualidade, um padrão de vida que seria compatível com aquela atividade profissional, né? São profissionais que, independente se são auxiliares técnicos ou enfermeiros, são profissionais que vão cuidar da vida alheia. E eu não consigo entender um profissional que vai cuidar da minha saúde quando esse profissional está literalmente doente. A enfermagem brasileira está doente, já não é de hoje. Aqui, esse estudo só serviu para mostrar que essa saúde já fragilizada desses profissionais, é certo que a gente vai encontrar uma carga da doença muito maior do que a carga da doença que, eventualmente, a gente vai encontrar analisando esses profissionais em outros países. Infelizmente, a gente ainda não tem estudo para comparar, mas em breve, certamente, esses países vão publicar estudos de carga da doença nos diferentes profissionais de saúde, e aí, particularmente, entre os profissionais de enfermagem. As precárias condições de trabalho, né, a gente não precisa ir muito longe para saber. A gente vê isso no noticiário, criou-se lá o hospital de campanha e as condições que os profissionais trabalham são as piores possíveis, não só em termos de conforto, para que esse doente possa trabalhar com um pouco de qualidade de vida, né? O trabalho é meio de vida, não é meio de doença, então eu preciso ter um ambiente que seja saudável, eu preciso de um local que garanta isso, mas também em termos de condição de trabalho, de escolher quem é que vai morrer, quem é que vai viver. Então, veja, tem um hospital de campanha aí, a gente escuta falar que não tem medicamento para manter o doente sedado, ou que você não tem o recurso necessário para atender 2 doentes ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai mexendo com a saúde mental desses profissionais. E aí, especificamente no caso das mulheres, né? Você vê que tem mulher que tem 2 empregos e ainda tem a casa dela para dar conta. Então, veja que isso é uma particularidade também, infelizmente, aqui nos países latino-americanos. Quando a gente olha a realidade da relação de um casal na Europa, por exemplo, e vocês sabem disso, o homem participa ali ativamente desse processo. Então, ele divide perfeitamente essas tarefas, porque sabe-se perfeitamente nesses países que não é a mulher a única responsável por esse tipo de atividade dentro de casa. Então, tudo isso, é claro que a gente poderia trazer outros elementos aqui para reflexão, mas eu tentei sintetizar de tal modo que a gente pudesse trocar um pouco mais aqui de reflexões a respeito desses resultados. Então, estou à disposição para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito desses resultados de estudo. Eu queria muito agradecer o professor Roberto pela explanação e, desde já, parabenizar a todos pelo grupo aí por esse levantamento de dados e essa discussão nova que a gente trouxe aqui no Pesquisar é Preciso.